pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, toque aqui. E nesta aula eu vou explicar para vocês as diferenças entre aposto e vocativo. Dois assuntos que caem demais nas provas de concursos públicos e eu sei que muita gente confunde um com o outro. Mas antes, se você ainda não estiver inscrito, já se inscreva, deixe o like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Vamos começar falando sobre o aposto. O aposto é um termo acessório que explica ou exemplifica um termo anterior. E o aposto, ele está subordinado a este termo anterior, geralmente um substantivo. Então, o aposto, ele traz uma informação adicional, uma informação a mais. Por isso, ele é um termo acessório. Eu vou te dar um exemplo para você observar. Veja só. Luís de Camões, poeta português, escreveu poemas sobre os descobrimentos. Observe este termo, poeta português. Ele é um aposto. Perceba que ele está trazendo uma informação adicional, uma informação a mais sobre o termo que vem antes dele, Luís de Camões. E ele é chamado de um termo acessório, porque se você retirar, ele não vai fazer falta. Veja só, Luís de Camões escreveu poemas sobre os descobrimentos portugueses. Perceba que se você extrair o aposto do contexto, ele continuará tendo o mesmo sentido. Por isso ele é chamado de um termo acessório. E ele é subordinado ao termo que vem antes dele, que geralmente é um substantivo. Já o vocativo é um termo isolado e independente. O que isso significa? Significa que o vocativo não depende dos outros termos da oração. Ou seja, ele não mantém relação sintática com os outros termos da oração. Desta forma, ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. O vocativo tem a função de chamar, de invocar ou de nomear com ênfase. Veja no exemplo. Ouça, querido, o que estou dizendo. Lembrando que o vocativo ele pode vir no início, no meio ou no fim da oração. Veja só. Querido, ouça o que estou dizendo. Ouça o que estou dizendo, querido. Seja qual for a posição do vocativo na oração, ele não manterá relação sintática com os demais termos, sendo, portanto, independente e ficando isolado. Vamos comparar os dois agora para vocês verem as diferenças. O aposto tem a função de explicar ou de exemplificar. E ele está subordinado ao termo ao qual se refere, o termo que vem antes dele, geralmente um substantivo. Já o vocativo, ele tem a função de interpelar, chamar, invocar. E o vocativo é um termo independente e isolado. Não mantém relação sintática com nenhum termo da oração. Agora eu vou te dar dois exemplos. Aquela menina, a Helena,
ainda não fez a lição. Observe este termo, a Helena. Este termo é um aposto. Perceba que ele está explicando, ele está trazendo uma informação a mais ao termo que vem antes dele, aquela menina. Perceba que se você extrair o aposto, o período continuará tendo sentido. Aquela menina ainda não fez a lição. Agora veja, Helena, venha fazer a lição. Observe este termo. Helena é um vocativo. Perceba que a função dele é chamar e interpelar. Agora eu vou aplicar um teste para vocês verificarem junto comigo se vocês realmente entenderam a diferença entre aposto e vocativo. Veja só. Iracema, virgem dos lábios de mel, é a visão do índio pelo romantismo. Esse termo, virgem dos lábios de mel, é um aposto ou um vocativo? É um aposto. Observe que este termo está explicando o termo anterior, Iracema. Próximo. Fala sério, pai. Este termo pai é um vocativo ou é um aposto? É um vocativo. Perceba que tem a função de chamar. Crianças, venham almoçar. Este termo, crianças, é um vocativo ou é um aposto? É um vocativo. Perceba que a função é a de chamar. Pedro, magoado e cansado, pediu o divórcio. Este termo, magoado e cansado, é um vocativo ou é um aposto? É um aposto. Perceba que a função dele é explicar o termo anterior, a palavrinha Pedro. Lembrando que o aposto, por ser termo acessório, ele pode ser extraído da oração ou do período, que a oração ou o período continuarão tendo sentido. E é essa a cerejinha do bolo de vocês. Para vocês terem certeza, é só fazer esse teste. O aposto sempre poderá ser extraído do seu contexto. Essa foi então a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Comente também se você gostou, se você aprendeu e deixe aí sugestões para os próximos vídeos. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.